Eu vou falar com você um assunto dos mais importantes que eu já tratei aqui no vídeo. Tenho certeza que esse tema vai te ajudar a abrir os olhos e ter uma nova visão, um novo ponto de vista com relação a um assunto muito importante e que vem sendo distorcido, contorcido, esticado, mascarado de tudo quanto é jeito. Isso não nega a realidade. Nós continuamos tendo alguns problemas muito sérios, mas vai te ajudar a enxergar as coisas por um outro ponto de vista. Peço que você fique até o final, tenho certeza que você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar aqui. O Brasil está para completar aí 200 anos de independência. Eu poderia ter feito uma pesquisa mais para trás, tal, mas aí aqui de certa forma já fiquei satisfeito com o que eu vi aqui. Então, para você ter uma ideia, em 1820, no Brasil havia aproximadamente 95% das pessoas vivendo na pobreza. Acredite ou não, quase a totalidade da população brasileira vivia na pobreza. Em 1900, esse número já caiu para 85% em média. Quero alertar que os dados que aqui eu vou indicar são dados aproximados, já que eu encontrei divergências em diversos lugares que eu pesquisei. E aí, na maioria deles, eu estava muito próximo, eu fui tirando uma média aproximada. Então não é algo preciso, mas o mais importante aqui é que você vai ter uma noção de como as coisas mudaram no Brasil nesses últimos 200 anos. Olha só. Então, de 1820 para 1900, já caiu para 85% a pobreza no Brasil. Já em 1960, 60 anos depois, já diminuiu, então aqui foram quase 100 anos, foram 80, aqui já diminuiu para 60 anos. Olha só, já deu um outro salto, já caiu para 68% o nível de pobreza. O país foi tendo, então, cada vez menos pobres. De 1960 para cá, o salto já foi bem maior, ele caiu para 24%. Sempre digo que coisas que não são agradáveis, o ideal é que a gente conseguisse zerar. Então o ideal mesmo é que o mundo acabasse com a pobreza. Mas aqui você tem um dado relativamente expressivo, ou muito expressivo, de uma coisa, de um evento que é relativamente novo na história da humanidade, que está datando aí de 150 anos, um pouco mais, e que está demonstrando que, e no final do vídeo eu vou falar para você a minha conclusão, que está demonstrando que tem uma certa tendência de queda do quê? Da pobreza. Já no ano 2000, no Brasil, caiu para 24%. Passados aí mais 15 anos, olha só, outra queda abrupta e cada vez com intervalos menores. Aqui eram 80 anos, daqui para cá 60, daqui para cá 40 anos e daqui para cá só 15 anos. E a pobreza no Brasil caiu para 10%. Olha só que incrível, em 7 anos, mesmo com crise e tudo, estima-se que a pobreza no Brasil está 5% e com viés de queda. Agora, é claro que, dependendo dos órgãos que você pesquisar, as qualificações para alguém estar ou não dentro, ou os pontos, né, específicos ali, para que a pessoa se enquadre como pobre ou não, dependendo do instituto, da época, muda-se um pouco. Eu costumo dizer que se você olhar pela janela da sua casa, mesmo que você não more em apartamento, ou vá para um ponto bem alto da sua cidade e pergunte para alguém mais velho o que existia naquela cidade até 50 anos atrás, 20 anos atrás. E você vai ver que tudo isso é riqueza. A riqueza no capitalismo tem uma característica, ela vai se acumulando. A produção de riqueza não é um jogo de soma zero, não é a impressão que muitos vêm tentando enfiar na cabeça das pessoas, dizendo que para um ganhar o outro tem que perder. Não, se duas pessoas em lugares distintos resolvem arrancar uma árvore e fazer uma cadeira, se criou ali alguma riqueza por meio do trabalho. E muita gente tem tentado negar isso. Então você já observa aí que houve uma queda abrupta da pobreza no Brasil. Existem pessoas tentando mentir. E aí mudam-se as referências do que é ser pobre. E eu duvido que você encontre aí
a não ser quem esteja bem abaixo da linha da pobreza, a grande maioria das pessoas hoje tem telefone celular, TV em casa e, se bobear, alguns eletrodomésticos. Isso é a situação ideal? É o suficiente? Não, para dizer se a pessoa vive bem ou não. Mas eu conversando, meu pai faleceu em 2020, infelizmente, eu conversando com meu pai de como era a infância dele, e ele nasceu no interior, e há 70 anos atrás, ele falava que os irmãos e os pais já brincavam que não existia na família deles uma única pessoa com um nível razoável de alfabetização e todos viviam na pobreza. Hoje, graças a Deus, toda a família do meu pai que eu conheço tem um nível de vida médio razoável. Então, o nível de pobreza vem diminuindo gradativamente. Qual que é o grande problema que choca o capitalismo? No capitalismo é que cada vez você vai ter mais gente mais rica. E aí essa distância entre o mais rico e o mais pobre tem aumentado. A esquerda, como é muito, vamos dizer assim, desonesta, para dizer o mínimo, uma espécie de intelectualidade desonesta, tem sempre aponta para a estatística, o ponto estatístico que mais favorece o discurso dela. E aí ela vem dizendo que a desigualdade aumenta, mas ela não fala que o número absoluto de pessoas pobres cada vez vem diminuindo mais. Dei uma olhadinha agora nesse gráfico para exemplificar de uma outra maneira. Olha só como é visual. Em 1820, 95% da população brasileira vivia na pobreza. Tudo isso aqui, ó. Em 1900 já caiu um pouco para 85%. E a população brasileira já multiplicou em 10 vezes. Se a gente fosse fazer uma regrinha de 3, aí você se surpreenderia. Porque se a população aumentou, olha só, em 1900, mais ou menos, a riqueza do Brasil estava em torno de 1 bilhão, se fosse usar dados atuais como se fosse real. E hoje, né, aproximadamente, nós estamos falando aí de 1 trilhão. Então, o que aconteceu? A riqueza no país multiplicou por 100, certo? E o número de habitantes multiplicou por 10. E ainda assim, mesmo assim, né, a população multiplicando, nós conseguimos aumentar a riqueza em 10 vezes mais do que o aumento do número da população. E mesmo assim o número de pobres caiu. Então, se fosse fazer um comparativo certinho, com regra de 3, os números seriam absolutamente outros. Mas isso não interessa à esquerda, ela esconde isso, porque quebra totalmente o discurso dela. Se você mostrar um vídeo desse para uma pessoa de esquerda, ela vai ter que mentir para você para tentar te convencer do contrário. Ela não consegue mostrar isso aqui com argumentos e provar que isso aqui está errado. Então, voltando aqui, cai para 68% de pobres em 1960, 24%. Esse desenho aqui está mais ou menos no chute, então ele não representa, né, não peguei a escala para que ele represente exatamente, mas ele dá para ajudar a ilustrar o que foi essa queda. Tanto é que aqui, ó, seria um pouquinho maior, porque aqui já cai um pouco mais para 10% em 2015 e em 2022 em torno de 5%. É trágico, é ruim saber que tem gente pobre e que as pessoas, tem gente ainda passando fome? Sim, é muito ruim, é bem desagradável. Nós precisamos encontrar um jeito de tirar as pessoas da pobreza. A melhor maneira é por geração de trabalho e diminuição de impostos. Porque quando se diminui impostos, as pessoas que hoje têm R$100 para gastar, o poder de compra desses R$100 aumenta, já que, em tese, boa parte do custo de vida das pessoas está em impostos, que é outro tema que a esquerda tenta esconder também. Quero agradecer muito a sua presença aqui no vídeo, ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas tenho certeza que com boa vontade você vai passar isso para frente e as pessoas vão compreender como tem sido a evolução do Brasil e por que o Brasil tem melhorado tanto, mas que infelizmente ainda tem pontos a melhorar e nós vamos trabalhar em cima disso. Mas no geral, olha quanta riqueza o Brasil já gerou. Só de riqueza aqui foi de 1 bilhão para 1 trilhão. E a população aqui é 100 vezes, ó. Aqui multiplicou 100 vezes. A população aumentou 10 vezes. Vou colocar aqui, ó, para não gerar confusão. A população aumentou 10 vezes. Então, a riqueza nós multiplicamos por 10 vezes o tamanho da população. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe aí o seu recado, o seu joinha, clique no sininho para receber todas as notificações e ajude a multiplicar boas ideias.
Um abraço e até o próximo vídeo.